Mas e aí, ô Celeste, mas aí eu acompanho muito futebol e até pra trazer pra roda também, aí você pune a torcida. A torcida tem que ficar 3 anos fora dos estádios. Só não vai pro estádio a bandeira, a faixa e os instrumentos. Os marginais da torcida todos vão. Todos assistem ao jogo juntos, só que lá, sem instrumento, sem bandeira, aí é muito fácil. Eu acho que você tem que punir a pessoa, o bandido. Porque é o que eu falo, na rua, se eu levo, na rua, se eu sou um cidadão, eu levo com um golpe com uma paulada, um pedaço de pau, na minha cara, o cidadão que me dá uma paulada, ele é preso. Numa briga de torcida, não. Eu não consigo entender qual é a diferença da lei para integrantes de torcida organizada e para cidadãos comuns. É isso que me incomoda. Mas vamos punir o clube, vamos punir a torcida. Pune o cara, prende o cara, bota bandido na cadeia. No caso, não seria punição, né? É prevenção. Vocês mencionaram o Hooligans, que teve um evento, incidente na Inglaterra, relacionado à torcida italiana. E eles ficaram 5 anos impedidos de participarem de campeonatos europeus. O clube, não só o clube que participou do evento de violência, mas todo o esporte inglês. Isso causou um prejuízo ao esporte inglês? Causou. Mas tiveram mais incidentes, ocorrências. Então, essa política que foi adotada, uma política pública, que tem que ser também uma política da sociedade, ela foi eficaz? Então, a gente pode se valer esses eventos internacionais. No caso, quando eu falo em clubes, não para punição em si. Nós temos que separar a esfera administrativa, a civil e a criminal. Nós não podemos só ficar, morreu uma torcedora, agora o que vamos fazer? Não. Essa política pública preventiva, ela tem que ser frequente. E há uma responsabilidade que é compartilhada. Vocês vejam que a justiça desportiva é a única justiça que é privada, né? A Constituição determina que nos primeiros 60 dias apenas a justiça desportiva possa impor eventual responsabilização. Se não fizer nada nesses 60 dias, aí o Poder Judiciário pode ser acionado. Isso não se aplica à esfera criminal, estou falando em punições administrativas e cíveis. A responsabilidade da torcida é objetiva. Então, aqueles que você sabe que você está numa torcida organizada, você está propiciando aquele movimento de massa, eventuais crimes multitudinários. Porque se alguém te agride fora de um evento esportivo, então tem só uma pessoa e ele praticou aquele crime. Aqui você está incitando milhares de pessoas, como vocês colocaram, tem torcidas que tem mais de 6 mil, e é possível, sim, hoje você identificar as próprias torcidas, aí elas têm que fazer um compliance interno, vendo as estatísticas, porque eles estão presentes em todos os jogos de futebol. Então, quais são os torcedores que com frequência praticam crimes? Agora, o problema, essa questão que a justiça solta, é um problema falso. Primeiro, a maior parte dos crimes previstos no Estatuto de Torcedor é de pequeno potencial ofensivo. Ou seja, a lei não permite a prisão da pessoa. Mas então, eu posso, e eu quero até botar o pessoal da roda no debate, a lei, então, ela gera uma impunidade para esses caras. Porque se é uma infração leve, se é uma infração leve para um cara que dá machadada no outro, paulada no outro, com um pedaço de ferro no outro, a lei é falha. Mas aí sai da competência do juizado. Já foi usado, eu vou trazer aqui pra roda que o Capês quer falar também, já foi usado foice pra matar outro membro de uma torcida organizada. Eu não tô brincando quando eu falo machado, pá. Eles pegam isso é homicídio. Eles usam arma. E eles não ficam na cadeia. Eles são soltos. Primeiro, não é isso. Se o sujeito pratica um homicídio doloso, ele vai à júri, não tem como ele ficar na rua. Sim, se ele dá uma paulada e não mata, ele não fica preso. É uma tentativa de homicídio, dependendo, ele vai ficar menos tempo preso. A questão é o torcedor que briga. Ele briga e, vias de fato, às vezes você não consegue identificar a lesão corporal em outro, que é o crime de rixa. Já tem no Estatuto do Torcedor. O sujeito pode ficar proibido de entrar no estádio de futebol durante um determinado tempo. E ele é obrigado a se apresentar.
num determinado local, por exemplo, no batalhão da Polícia Militar, no horário do jogo dele. Capês, mas para garantir que ele não vai. Capês, mas ele vai brigar antes do jogo, ele vai brigar na estação de trem. Ele vai brigar no metrô. Aí vem o ponto que eu estou dizendo. Ele tem que estar na cadeia. Qual é a lógica da torcida única? Zoológico. Exatamente. Só para eu voltar no tema que eu estava falando, eu vou entrar na Pavinato, para você que não convive tanto no futebol, são pelotões, como eles chamam, de 200 pessoas para cada lado se degladiando. Sim. Aí como é que isso não é assassinato? Volta para minha tese. Ou tentativa de assassinato. Então, aí volta para minha tese. Quando você fala em torcida única, você está impedindo que haja dois grandes grupos de torcidas se deslocando pela cidade em direção ao estádio. Porque você não consegue policiar a cidade inteira. Eles preparam emboscadas um para o outro, eles brigam. A realidade do Rio Grande do Sul é diferente da realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo. A periferia é violenta, as torcidas estão extremamente violentas, elas se armam, elas crime organizado. Crime organizado. Para você garantir que haja um estádio com menor risco de conflito, é haver um único deslocamento de uma massa de torcedores para aquele estádio naquele dia. Em 1994... Final de 94, pode consultar a internet. Teve uma final... Não, você não vai me interromper de novo, né, Filipinho? Deixa eu falar, Pepe. Ô, Pepe, depois você fala, lindo. Deixa eu só terminar meu raciocínio, meu amor. Por favor. Então, veja bem. No final de 94, final do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras. Vamos lá. Corinthians, segunda maior torcida. Palmeiras, terceira maior torcida do Brasil. Dentro do estádio do Pacaembu, que cabem 40 mil pessoas. Ficou vazio o estádio. Tinha vários locais, as pessoas não estavam indo no estádio. Hoje, no estado de São Paulo, com a torcida única, você tem todos os jogos, os estádios, todos os locais ocupados. Agora eu quero dizer o seguinte, o meu raciocínio, com relação à torcida única, é o ideal? Não! É um paliativo? É! O Estado tem competência? Tem. Mas tem possibilidade? Não. O Estado não consegue evitar mortes quando tem duas torcidas. E ele tem que admitir isso. Agora, coisa diferente, só para eu terminar e já passar a palavra, o Felipe está muito ansioso aqui, só para eu terminar, o que precisa ser feito, e eu já venho dizendo isso faz 20 anos, a polícia tem que ter uma divisão, ou pelo menos uma delegacia especializada, para fazer o monitoramento das redes sociais permanentemente das torcidas organizadas. É lá que eles combinam os encontros, lá que eles combinam os crimes, e aí vão dizer o seguinte, não, o Estado não tem estrutura para ficar cuidando de marmanjo, para ficar acompanhando... Não, se fizer um monitoramento dessas torcidas, você vai cumprir mandado de prisão, você vai desbaratar membro de organização criminosa. Tem gente boa? Claro que tem. Tem carnaval? Claro que tem. Mas tem bandido lá dentro, bandido procurado pela justiça. Vale a pena fazer o monitoramento dessas torcidas pelas redes sociais. Felipe. Ó, eu só vou, Felipe, passar pra você discordando do Capês quando ele diz. Claro. Deu paulada. Tentativa de homicídio é preso, não é. Eu tô vendo a doutora Celeste está aqui, minha colega do Ministério Público. Eu conheço de membros de torcida organizada aqui, volta e meia briga com pedaço de pau e tá solto. Ô, Thiago, só que o Felipe é um pouquinho indelicado, ansioso. Deixa eu só cumprimentar minha colega. Não fala assim. Aí que tá em delicadeza. Me chamar de delicado. Tô brincando com você. Eu só queria cumprimentar minha colega, a doutora Celeste. Eu queria perguntar se já foi identificado... Desculpa a brincadeira, a gente brinca com o que a gente gosta. Se já foi identificado o autor do golpe que jogou a garrafa na torcedora e matou, porque parece que foi preso um sujeito e as câmeras apontaram que não foi ele. Eu queria saber como é que está essa questão, se já identificou o verdadeiro autor e se houve uma requisição destas imagens. As imagens. Para que os as outros imagens, como estão as imagens, doutora Celeste? Essa aqui é imitando o Dateno, Thiago Pavinato. Se as imagens podem identificar outros torcedores que participaram da rixa, que é um crime de rixa qualificado pelo resultado morte. Bom, do meu colega no Ministério Público, Fernando, fui sua aluna, uma honra estar aqui falando com você, mas a competência agora é do Tribunal do Júri. Né? O que eu tenho acompanhando também é a mesma coisa que tem saído nas redes sociais. E saiu imagens recentes, que foi a própria torcida do Palmeiras a responsável pelo resultado morte, que jogaram a garrafa de vidro naquela divisória e ele não foi para outra torcida, estilhaçou e atingiu a torcedora. Então você veja que a falta de autorregulamentação
e também de fiscalização do Estado, porque a gente sempre coloca esses dois eixos, que não adianta você trabalhar só com o Estado, porque o Estado sozinho não vai conseguir. Até onde não foi divulgado nada, eu acredito que o colega que deveria falar sobre esse assunto. Nós temos uma delegacia, né, o DECRAD, que é especializada em crimes de intolerância desportiva. Acho que isso ficaria até como uma sugestão de um aprimoramento do trabalho de investigação policial, que se comece a monitorar. Nós tínhamos um trabalho excelente do promotor de justiça Paulo Castilho, antes de eu chegar no GCRIM, que ele tinha vários inquéritos que realmente há esse monitoramento, mas ele foi realizado pelo Ministério Público e não pela polícia. E existem diversas ações em andamento no juizado do torcedor, visando punir esses maus elementos, retirar o mal torcedor, né? Que o Estatuto do Torcedor, ele não visa punir aqueles que vão para se divertir, mas o mal torcedor, aqueles que estão infiltrados. E a responsabilidade da torcida, da torcida organizada, ela é objetiva. Bom, eu concordo com o professor Capês quando ele coloca que não tem como o Estado monitorar a cidade toda. Reitero que foi uma medida muito eficiente na diminuição de crimes, a torcida única no Campeonato Paulista. E isso ocorreu justamente por conta de um episódio semelhante ao que nós estamos discutindo hoje. Então, sou a favor da ampliação, mas também que sejam adotadas políticas preventivas mais eficazes. Eu vou deixar você falar agora, sem ser indelicado, por favor. Eu nunca sou indelicado, pelo contrário, eu deixo todo mundo falar, fico só ouvindo aqui. Não, assim, vamos lá. Essa solução da torcida única é uma solução simplória para um problema muito mais complexo. Concordo. Não resolve o problema da violência nos estádios. Porque você não impede as torcidas organizadas de se encontrarem na redondeza dos estádios. E também, muitas vezes, a própria torcida tem rixa. É isso, torcidas organizadas diferentes do mesmo clube que brigam entre si. Elas não seja delicado, Capês. Não seja delicado. Não seja delicado, Capês, agora, né? A gente tem que pensar em soluções complexas para problemas complexos no Brasil, né? Por exemplo, por que a gente não pensa também em penalizar o clube, perdendo pontos, sendo rebaixado em caso da gravidade da violência? Nem quando você tá bem, você consegue bem até o final. Não, que loucura. Não. Quando eu tô concordando com você, quando eu falo agora ele vai, agora eu tô fechado com ele. Qual culpa o clube tem de um bandido matar o outro? O torcedor se infiltra na torcida. O torcedor põe a camisa do time adversário e vai lá e lógico, para rebaixar o Felipe, você não pode culpar o clube. Eu tava com você, não sou a favor de torcida única. Agora prende o bandido. Essa aliança de vocês é lugar do mundo. Essa aliança durou pouco. A aliança de vocês durou pouco. O único lugar onde bandido não é preso é no futebol. É o único lugar. Mas tem que ser preso. Como é que é? Não, não é. Outro lugar também. Não é. Thiago, gente, vocês têm um pensamento. É só uma coisa assim. Questão importante. Vocês têm um pensamento muito arcaico. Não, todo mundo. É a marca registrada do Brasil. Não é só no futebol. Então, vimos aquela questão lá que o Pavinato levantou sobre o hooliganismo, né? Foi década de 80, lá na Bélgica, um jogo entre Juventus, na época, e Liverpool. Deu aquela briga, enfim, ali. Foi pro mundo inteiro a violência nas torcidas. Mas qual é? Violência tem em todo lugar do mundo. E não só no futebol. Violência tem em vários segmentos. Mas violência impune só no Brasil. Aí que é a questão. Lá na Inglaterra, naquela época, os hooligans foram identificados e foram jogados na cadeia. Com décadas de prisões. E os times ingleses ficaram excluídos também. Aí é a diferença. Então. Ficaram excluídos da liga, né? Aí por 5 anos. Né? 5 anos. Eu não sou, não. Estrangeirismo é a favor. Por 5 anos, os clubes envolvidos ficaram punidos por 5 anos sem poder participar da liga. Cada vez que os torcedores viajavam para outros países da Europa, eles provocavam uma carnificina. Foi necessário uma mudança de cultura. Os stewards, que são aqueles orientadores dentro dos estádios, os locais dos estádios numerados. Nós avançamos muito em termos de violência, avançamos muito no termo de combate à violência. Mas é necessário monitorar as redes sociais das torcidas.
acompanhar o desenvolvimento das torcidas, elas combinam brigas por ali. Quando você fala torcida única, você está dizendo que só uma torcida vai se deslocar até o estádio, vai ter deslocamento de menos gente, menor possibilidade de confronto. A realidade está aí. Em São Paulo está dando resultado. É o ideal? Não é. É feio, mas é uma ponderação de valores. O que vale mais? A festa de torcidas rivais ou preservar vidas como dessa? Vamos lá, vou